Olá, mais um podcast e você já sabe, são ali 7, 9 minutinhos, 10 no máximo para poder inspirar a sua vida de forma prática para você poder caminhar numa direção de exponencialidade, crescimento, sempre trazendo apontamento sobre liderança. É uma das coisas que na minha vida tem sido tão importante, tem marcado a minha vida desde o meu início, esse desenvolvimento na área da liderança. E hoje eu quero falar com você sobre como criar uma visão que inspira e move a sua equipe. Claro que o que compartilho com vocês sempre vai ter aplicação para você viver isso na igreja, viver isso na empresa e onde você tiver a oportunidade de liderar. Pode ser na escola, na faculdade, enfim, são tantas as oportunidades. Inclusive, adolescente que está me ouvindo agora, jovem, não perca a oportunidade de exercer, desenvolver, aprimorar a sua capacidade de liderar nessas oportunidades que temos na escola. Sabe aqueles grupos de estudo, aqueles trabalhos de equipe? Vai lá, se aventure, porque um líder não nasce, ele não é um. Se usa muito a expressão líder nato. Eu sei que tem algumas características que podem nos ajudar, facilitar, mas um líder se constrói. Acredite em mim, tá? Por isso, investindo esse tempo com vocês, nesses podcasts, de como aprimorar sua liderança. E hoje vamos nessa pegada. Como é que eu crio uma visão que inspira e move o coração das pessoas? Bom, visão, vamos definir aqui. Não é apenas aquilo que as pessoas estão enxergando com os olhos, mas é aquilo que dá sentido aos passos das pessoas. Pegou? Então, eu tenho uma frase muito antiga que eu ouvi de um grande líder que me inspira muito até hoje, que ninguém segue um líder perdido. Ou seja, se você quer que as pessoas abracem a tua visão, elas precisam saber para onde você está indo, para que elas tomem a decisão de segui-lo ou não. Inclusive, volta no meu último podcast, quando eu falo sobre gerações, porque cada uma das gerações tem uma visão específica sobre visão. Os baby boomers têm uma característica muito forte, que é o de simplesmente obedecer ordens e comandos, sem questionar. Mas as novas gerações, elas não são de ficar seguindo ordens, elas seguem propósitos. E quando você não tem uma visão clara, elas não vão. E aí, criticar as gerações porque não tem comprometimento, na verdade, é uma autocrítica da tua incapacidade, primeiro, de enxergar as outras gerações, as diferenças geracionais e até de comunicar a visão sua, da sua igreja, da sua empresa, a fim de gerar uma cooperação. Muitos que nos visitam aqui na Igreja Amor e Cuidado, em Araçatuba, ficam admirados com a quantidade de voluntários. São milhares de voluntários que nos ajudam semanalmente, né, para que todos os programas e projetos da igreja aconteçam. Aos domingos são 5 celebrações. Temos desde aqueles que nos ajudam no estacionamento, aqueles que nos ajudam com a segurança, os que nos ajudam com a limpeza, os que nos ajudam na recepção e os demais que são comuns, né, de transmissão, louvor, adoração, enfim, uma infinidade de detalhes, mas que tudo funciona como um relógio suíço, uma engrenagem muito bem definida. E como é que isso é possível? Simples. Eles abraçaram uma visão. Agora, sabe por que talvez você não esteja conseguindo? Porque você tem dado Ctrl+C, Ctrl+V. E não é assim que funciona. Qual é a visão para a tua empresa? Você está pegando a visão dos de fora, procurar aconselhamentos, como agora que você está assistindo o meu podcast, é muito legal. Mas não adianta você pegar a visão que eu construí aqui para a minha igreja, ou as que construo para as minhas empresas, e aplicar a mesma visão. Não, você precisa discernir em Deus
qual é a visão que ele tem para a tua igreja, para a tua empresa, para a tua vida. Isso é importante. A partir do momento que você tem uma visão definida, tá? Eu te aconselho, inclusive, a contratar um bom profissional, uma empresa especializada em branding, para poder, sabe o quê? Compartilhar com clareza a visão da sua empresa. Porque aqui está uma grande coisa. Não existe branding sem uma visão clara e definida. E uma visão clara e definida, ela tem o seu potencial avolumado, a 10ª potência, a partir de um bom profissional ou de uma empresa especializada em branding, onde as pessoas vão, de uma forma contemporânea, enxergar cores, frases, palavras e entender qual é a visão da sua empresa, da sua igreja, do líder. Então, vamos lá. Diante disso, deixa eu desenhar para você algumas coisas. Quero aqui, de uma forma objetiva, trazer 4 elementos, 4 conselhos para ajudar você a desenvolver uma visão que inspira. Primeiro, é justamente entender a diferença entre visão e objetivo. As pessoas acham que isso é a mesma coisa, e não é. Objetivo é algo que se alcança. Visão é algo que se vive e se compartilha. Qual é a visão da tua empresa e qual é o objetivo da tua empresa? Objetivos podem mudar com o tempo, mas a visão é o norte que mantém todo mundo bem alinhado. Objetivo, por exemplo, crescer 20% esse ano. Qual é a visão? Ser referência de excelência e impacto transformador na comunidade. Perceba, o meu objetivo pode mudar, mas a minha visão não. Então, vou te dar uma dica. A partir deste momento que você entendeu a diferença entre objetivo e visão, você precisa, antes de começar a tua empresa, ou quem sabe você que já está no meio dela, já está no caminho, é o pastor há muito tempo, está estagnado, a coisa não avança, não faça mais nada em termos de inovação, de projetos, sem antes definir qual é a sua visão. Você precisa ter uma visão bem definida e as pessoas precisam ter esta visão de uma forma clara para estarem junto contigo nesse avanço. Uma das coisas que nós temos de uma forma muito clara aqui na igreja, visão, é ganhar todas as pessoas para Jesus. É transformar cada uma delas em pessoas extraordinárias, discípulos extraordinários de Cristo, para que vivam o melhor daquilo que o Senhor tem para as vidas delas. Então, essa visão, ela tem uma visão macro, ela tem uma visão média, uma visão micro, mas ela tem a mesma essência. E essa diferença, às vezes, da complexidade da visão, ela precisa de ter essas nuances para que as pessoas não percam. Existem visões que são complexas, então você precisa desenvolver frases, palavras, para que ela, quando se deparar com aquela cor, com aquela frase, com aquela palavra, se lembrar do restante da essência que a move nesse projeto. Segundo lugar, os elementos de uma visão inspiradora. Primeiro, clareza. Como eu já disse, lembra que eu falei do branding? Enfim. Segundo, significado. Deve se conectar com valores profundos, não apenas com métricas. Repito, métrica tem mais a ver com objetivo. Estamos falando de visão. E é a visão que faz o povo carregar o piano contigo. Tá? Transcendência. O que é isso, bispo? Precisa ser maior do que a pessoa, tem que ser maior que o líder. É algo que justifique o esforço. Entendeu? Então, o que as pessoas fazem, eu falei há pouco dos voluntários, elas não fazem para o bispo, não fazem para mim, não fazem para a equipe pastoral, elas fazem justamente pela visão que elas entendem da igreja. Ok? Tem que ser maior. Quando a gente vê pessoas imbuídas e se esforçando em torno de uma pessoa, um personagem, um estereótipo, isso tem cara para mim de seita. Sabe? Às vezes o camarada
é muito bom, convence as pessoas, mas eu tô fora disso daí. Esquece, né? Me veio agora uma mega indústria aí que inclusive explodiu na internet com relação ao CEO dela, com as práticas meio esquisitas, enfim, deixa isso pra lá, mas, a tua visão precisa ser além de você, transcendente, tá bom? Então, eu gosto de pensar, por exemplo, em Neemias, né? Na reconstrução dos muros, ele tinha uma visão clara. Venha, vamos lá, vamos reconstruir, né? O muro de Jerusalém. Uma visão clara, uma visão definida, os propósitos, os objetivos, e tem tanta coisa por trás, mas uma visão, reconstruir os muros. E com isso ele consegue mover os corações, trazer unidade, enfim, cooperação, e mesmo com muita dificuldade, reveses e levantes, ele chega ao seu objetivo. Terceiro, como transmitir a visão de uma forma aos corações, ou seja, como é que eu compartilho, como é que eu inspiro as pessoas de uma forma que os corações delas se apeguem a essa visão. Então, histórias mobilizam mais do que números. Essa geração nova aí, essa geração, elas não se apegam. Claro que todo mundo gosta, mas o que move o coração delas não é muito essa questão de número, não. Não é. São as histórias. Tá? Repetições estratégicas, que é uma regra básica da pedagogia, né, gente? Então, a visão ela precisa ser dita, relembrada, vivida pelo líder de uma forma constante, e o alinhamento diário, né? Quando a equipe percebe que cada tarefa, por menor que seja, ela está conectada à visão, então isso aí sempre traz, né, o ressurgimento daquela motivação genuína. Pegaram? E por fim, concluo com vocês hoje, acabei passando um pouquinho de tempo, já são 12 minutos, eu quero ainda trazer que, para que essa visão atraia e leve vocês a uma exponencialidade, é que a visão, ela de visão pessoal, né? Como é que eu transformo ela de uma visão pessoal para uma visão coletiva? A visão começa no coração do líder. Então, uma palavra específica aqui para o pastor, uma das coisas que Deus falou comigo há muitos anos no meu gabinete, isso foi lá em 2008, eu me recordo de uma experiência muito forte com Deus. Foi muito clara essa frase que o Senhor trouxe para mim: só muda a igreja depois que mudar o pastor. Ou seja, a visão começa no coração do líder, mas não pode ficar nele. Começa nele, mas não fica nele. O líder deve ser o tradutor do propósito, mostrando para cada geração, né, a área, o indivíduo, como a visão conversa com seus talentos e dessa forma levando esse avanço exponencial. Então, uma visão, ela só é forte quando a sua equipe diz: essa também é a minha causa. Aí, querido, sai da frente, porque ninguém segura. Você alcançou o objetivo. A visão que realmente move não é aquela apenas que descreve o futuro, mas aquela que desperta a paixão no presente. Qual é a visão que move a sua empresa, sua igreja, sua família? Então, que o Senhor te abençoe, te capacite a enxergar, desenvolver, viver com clareza essa visão e inspirar os liderados para que corram contigo essa visão. Beijo no coração, até uma próxima.